Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler hoje, irmãos, o versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu não sei se você consegue julgar o 1 e o 2 também, Sofia. Se conseguir, só para os irmãos ficarem mais contextualizados, mas a nossa meditação será no versículo 3. Mas eu gostaria de ler também o versículo 1 e 2, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém, queridos? Vamos ler juntos, versículo 3. Bem-aventurados. Amém, o tempo está próximo. Meu querido, uma leitura atenta da história vai revelar que no meio do Império Romano, muitos imperadores foram cruéis, terríveis. Um deles certamente foi Nero. Nero estava no governo de Roma por 14 anos. E por 14 anos talvez pudéssemos pensar, será que ele conseguiu fazer um estrago tão grande, a ponto de ser considerado assim tão cruel? E sim. Porque Nero não foi o primeiro imperador romano, mas foi o primeiro imperador romano a perseguir a igreja. E quando Nero decidiu perseguir a igreja, meu querido irmão, ele fez isso de maneira horrenda. Nero era terrível. Eu poderia perguntar para os amados irmãos, os irmãos conhecem alguém que se interessou pela mulher de um dos seus amigos? E por esse interesse ele mandou o amigo para bem longe, mandou matar e depois ficou com a mulher do amigo. De quem é essa história? Davi, né? Davi é terrível também. Mas essa também é a história de Nero. Nero fez a mesma coisa com os seus amigos. Traidor. Nero era assassino. Mas não assassino de pessoas distantes que ele não conhecia. Não. Por motivos escusos, Nero assassinou sua própria mãe, Agripina. E se não bastasse isso, por causa do poder e das suas loucuras, ele assassinou seu próprio irmão. E se não bastasse isso, ele decidiu perseguir a igreja do Senhor. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas no dia 18 de julho de 64, do ano 64 depois de Cristo, Roma pegou fogo. Roma foi infestada por um inferno de chamas. E a culpa precisou recair sobre alguém. E Nero culpou os cristãos. Por 6 dias e 7 noites, Roma queimou. Você consegue imaginar o estrago, fogo, durante uma semana inteira? Alguns lugares de Roma continuaram queimando outros dias além. Então, meu irmão, não estamos falando de um fogo qualquer, não estamos falando de um foco qualquer, mas de algo que destruiu o principal império da época. E a pergunta era, quem são os culpados? E Nero apontou o dedo para os cristãos. Isso fez com que os cristãos, meu querido, começassem a sofrer uma perseguição muito mais ferrenha do que já sofriam pelos judeus daquela época.
Não era mais apenas os religiosos judeus que perseguiam a igreja, mas agora também o império. E eles começaram a sofrer no próprio corpo a dor por amor a Jesus. Dentre algumas histórias, meu querido, que nós conhecemos pela história da igreja, nós sabemos que os cristãos, à medida que iam sendo presos, iam servindo de diversão para o povo. Quem já teve a oportunidade de ir na Itália e ir no Coliseu, certamente trouxe isso à memória em algum momento. Então, meu querido, os cristãos eram os palhaços de Roma. Eram aqueles que traziam alegria, bem-estar, risos. Mas não havia ali um espetáculo, meu amado, cheio de cores, mas cheio de terror. Para você ter uma ideia, sobre os cristãos, eram colocadas peles de animais mortos e eram lançadas feras sobre eles famintas. E os animais famintos, ao ver e sentir e perceber o cheiro daquelas peles mortas sobre os cristãos, atacavam os cristãos como se estivessem atacando animais. E os dilaceravam, os matavam. Muitos cristãos foram crucificados como seu Senhor. Outros cristãos Roma precisava de iluminação, irmão. Não havia poste de luz naquela época. Mas como os cristãos são responsáveis por Roma queimada, façamos isso. Coloquemos os cristãos em piras, em estacas por todo o Império Romano, lancemos óleos sobre eles e o queimemos. Os cristãos queimando iluminarão as ruas de Roma. E assim foi feito. Crucificados, dilacerados, queimados, leões devoraram os cristãos. E tudo isso, meu querido irmão, apenas 30 anos depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Eu me lembro do Senhor Jesus com os seus discípulos e uma grande multidão subindo aos céus dizendo que voltaria. Eu lembro do Senhor Jesus dizendo para os cristãos: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu lembro do Senhor Jesus dizendo: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. E meu irmão, todas essas palavras são abençoadoras. Nós dizemos amém para todas elas. Nós nos encantamos com elas e nós nos alimentamos delas. Mas depois de 30 anos que o Senhor falou essas palavras, meu querido, e a intensificação das lutas e das perseguições que vinham, os cristãos começaram a ficar profundamente angustiados. Porque é natural. Nossa fé é tão pequena, na verdade. O Senhor Jesus diz que está conosco. Mas como eu posso lembrar que Jesus está comigo aqui, eu queimando no meio do óleo fervente? Como eu posso pensar que Jesus está comigo aqui, com esse leão devorando a minha perna? Como eu posso pensar que Jesus está comigo agora, aqui, nessa cruz? E, meus amados, os cristãos começaram a ficar profundamente angustiados com as perseguições que viriam e que estavam vindo cada vez mais fortes. Se não bastasse isso, é provável que todos os apóstolos já tivessem morrido nessa época. João era o único que restava. E aqueles que estavam conduzindo na igreja, já discípulos dos discípulos, portanto, os pais da igreja, que já estavam anunciando o evangelho em todas as cidades, os cristãos, estavam vendo essa intensificação da perseguição, e não há sombra de dúvida que a angústia tomava conta dos seus corações. Mas estava um apóstolo, o discípulo amado João. E por algum motivo, João estava na ilha de Patmos. Por quê?
Verdadeiramente a Bíblia não diz. Mas há quem diga na história da igreja, por alguns relatos, que o imperador da época, Domiciano, terrível também, tentou matar João várias vezes. Em uma dessas vezes que ele tentou matar João, ele fez um grande caldeirão com óleo fervente e arremessou João nesse caldeirão. E milagrosamente João não se queimou. Então Domiciano, entendendo que não poderia matar João, o isolou na ilha de Patmos. Então você não vai pregar em lugar nenhum. Vou te colocar em Patmos. Se essa história é verdade ou não, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmão. Deus preservou João. Deus preservou João para trazer uma revelação para toda a igreja perseguida da sua época. Deus preservou João para trazer uma palavra a todos os angustiados daquela época. Palavra essa que ecoa ao longo da história, meu irmão, e nos alcança hoje. Porque também nos angustiamos, também somos atribulados, também somos perseguidos. Talvez nos envergonhemos com as nossas perseguições aqui. Mas neste mundo, meu irmão, há cristãos morrendo de maneiras tão terríveis quanto estas, por amor a Jesus. Então a palavra que João dá à igreja do seu tempo é uma palavra de conforto. E eu não sei por qual razão, meu irmão, os cristãos ainda continuam tendo medo do Apocalipse. Tem crente que nunca leu Apocalipse. Tem crente que leu Apocalipse até o capítulo 3, porque depois do capítulo 4 começa a ficar mais complicado. Tem pastores que não estudam Apocalipse, apenas Apocalipse 1, 2, 3. Talvez 22. Maranata, venceu Jesus. E meu irmão, esquecemos que Apocalipse não se trata simplesmente de um manual do futuro. Mas é um livro de conforto para toda a igreja, porque nele está registrado que Jesus é o vencedor por excelência. Nele está registrado que a igreja é vitoriosa juntamente com ele. E que não importa se são os imperadores, não importa se é Satanás, não importa se é o dragão, não importa se são as bestas, não importa se é a falsa meretriz, não importa se é o falso profeta, não importa se são os gafanhotos de Apolion. A questão, meu querido irmão, é que Jesus vence e a sua igreja reina com ele para todos sempre. Essa palavra vai de consolo àqueles cristãos. Então, meu irmão, nós precisamos aprender a olhar que aqui, no primeiro século da era cristã, essa revelação que pode ser sim complexa para muitos, é fonte de consolo para todo crente angustiado, para todo crente perseguido. Não é sem razão, meu irmão, que quando lemos Apocalipse 7,17, na visão dos glorificados, a palavra do Senhor diz que Ele, o Senhor, nos pastoreará e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E por algum motivo, meu irmão, nós pensamos naquela lágrima única que desce dos nossos olhos no momento que nós sentimos uma dor qualquer, mas não. Enxugar dos olhos as lágrimas, irmãos, é pensar naqueles crentes que estavam sendo massacrados, devastados, queimados, perseguidos, e que precisavam de uma resposta do seu Senhor, uma palavra de conforto. Deus está dizendo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, eu lhes enxugarei toda lágrima no fim. Não é à toa que Apocalipse 14, versículo 13, quando o Cordeiro está com os remidos no Monte Sião, na Nova Jerusalém, ele diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado. Imagina, irmão, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Não importa se você morreu numa queda de avião. Não importa se você morreu de morte natural. Não importa se estraçalharam o seu corpo. Não importa se você foi queimado até as cinzas. A grande verdade, meu irmão, é que se você morre no Senhor, você tem a vida. A vida eterna. Palavra
de consolo, de conforto do Senhor. Então talvez alguém perguntasse assim: pastor, se o senhor tivesse a oportunidade de dizer uma última palavra para alguém que precisa de conforto e de angústia diante de uma luta, qual texto que o senhor escolheria? E eu escolheria justamente esse, Apocalipse 1, versículo 13. Porque de todas as bem-aventuranças que estão no livro de Apocalipse, de toda a revelação que lá está, de toda a profecia confortadora que lá está, elas podem ser sintetizadas no versículo 3 do capítulo 1. Perceba, meu querido, que há uma ordem crescente, uma ordem lógica, uma ordem que nós devemos seguir para sermos confortados. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que leem. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que ouvem. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que guardam as profecias, a revelação, as coisas que aqui estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, meu amado, eu quero dizer justamente isso, nessa manhã. Se há um conforto da parte de Deus para um povo angustiado e perseguido, a resposta está aí. Leia as palavras da revelação. A palavra ler que aparece aqui significa distingui-la e reconhecê-la a partir do tempo. Significa viver essa palavra no contexto atual. Qual é a bem-aventurança, meu irmão, de você ser fiel a Deus em meio à paz? É possível. Mas maior desafio há ser fiel a Deus em meio à perseguição. E ser fiel a Deus em meio à perseguição significa que devemos buscar nele toda a fonte de consolo. E não é necessariamente, meu irmão, passando pela busca de um profeta. Não é necessariamente acreditando nos astros que estão lá em cima, como se eles guiassem o seu destino. Não. Não é lendo as revistas de horóscopo que você vai encontrar o caminho a qual você encontrará conforto para a sua existência. Não. O conforto, meu irmão, está na palavra de Deus, sempre na palavra de Deus, na revelação de Deus, na profecia de Deus. E, meu amado, não há outro caminho ao qual nós possamos encontrar esse conforto na angústia, senão pela leitura das Sagradas Escrituras. Então, por mais trivial que isso seja, meu amado, a igreja precisa aprender a ler a Bíblia. A igreja precisa aprender a ler as Escrituras. Ler, por exemplo, como Esdras leu. Esdras, junto com Neemias. O povo, meu irmão, ficou angustiado na Babilônia por dezenas de anos. Estava voltando para a sua terra. E ainda que fossem desencorajados pelos inimigos que lá estavam, Esdras e Neemias foram usados por Deus para ler a palavra de Deus diante deles. Ela é a fonte de conforto no meio da angústia. E quando lemos Neemias 8:3, diz que Esdras leu o livro na praça, diante de todos. Uma leitura pública das Escrituras. A palavra do Senhor fala que leram desde a alva, desde os primeiros raios do dia até o meio-dia. Estamos falando de um prazo de 6, 7 horas, lendo a Bíblia ininterruptamente, se alimentando das Escrituras, tanto homens como mulheres, tanto aqueles que poderiam entender, meu amado, uma leitura ampla das Escrituras. Veja que Neemias 8:8 diz que eles leram no livro, claramente, dando explicações, de maneira que se entendia o que lia, uma leitura inteligível. Amados, precisamos aprender a ler a Bíblia, como Esdras leu. O que sinto muitas vezes, meus irmãos, é que os nossos olhos passam sobre as letras, mas a palavra de Deus não corta.
A palavra de Deus não divide. A palavra de Deus não separa. Porque a nossa leitura é superficial. Devíamos ler como Paulo leu, como ele pediu para que fosse lida. A Bíblia diz que ele diz aos crentes de Colosso que eles deveriam ler a epístola diante de toda a igreja e que deveriam também ler diante dos outros crentes. Circularmente. Esse é o caráter da epístola. Circular. A palavra de Deus tem que ser dada a todos. Devemos ler a palavra como Josué, meu irmão, foi exortado a ler. Aquele versículo que nós gostamos tanto de citar, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto segundo nele está escrito, e a parte que nós mais gostamos, e serás bem-sucedido no que realizar. E assim somos. De tudo que eu falei, o que nós gostamos de enfatizar, irmão, o que nós vimos, o que nós queremos, ser bem-aventurado no que nós realizarmos. Mas nós não queremos ler, nós não queremos meditar, nós não queremos falar, nós não queremos obedecer. Nós, meu irmão, não seremos confortados na angústia dessa maneira. Vamos aprender a ler as Escrituras. Meu querido, eu queria trazer aqui uma pesquisa de 2020. O Instituto Retratos da Leitura fez uma pesquisa em 2020 focada nos brasileiros, onde a Bíblia é o livro mais lido. Amém? Amém. O problema é que de uma montagem de 100%, a Bíblia é o livro mais lido por 35% das pessoas. E que esse número já decresceu do ano anterior. Um segundo problema é que, questionadas as perguntas por que elas não leem a Bíblia, a resposta é, na maior parte das vezes, por não ter tempo. Por que você não lê as Escrituras? Porque eu não tenho tempo. A mesma pesquisa, muito esperta, dentro dela tinha um outro espaço onde dizia assim, onde você gasta mais tempo? Claro, as pessoas disseram, nós gastamos mais tempo com a internet e o WhatsApp. Zap. Veja, irmão. Se você tem iPhone, iPad ou qualquer coisa similar, é possível que você veja um histórico de quanto tempo você ficou nesses aparelhos nessa semana. Não se assuste. Você ficou um pouquinho só todo dia, achou que não ficou nada, e quando chega o final de semana, está lá, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 20 horas na internet. Eu sei que tem muita gente que trabalha com a internet, irmão. Claro, óbvio. Mas a questão é, não lhe falta tempo. O que falta muitas vezes é a prioridade do tempo. É reservar o tempo para o que é verdadeiramente importante. Então talvez essa pergunta fale. Uma segunda resposta. Essa é terrível. Por que você não lê a Bíblia? Primeiro, porque eu não tenho tempo. Segundo, porque eu não gosto. Como assim não gosta? Segundo, terceiro, porque eu não tenho paciência. Como? Quarto, porque eu não compreendo. Meu Deus. Veja, meu irmão, que uma pesquisa pode mostrar um retrato dos brasileiros, da igreja brasileira, de uma maneira terrível. Porque falamos todo o culto, eu tenho certeza que daqui 70 anos, se Cristo não voltar, e tiver um pastor falando aqui, ele vai estar falando o quê? Leia as Escrituras. Ele vai estar dizendo isso. Ele vai estar falando, medite nas Escrituras. Ele vai estar dizendo isso. E, meu amado, nada vai mudar em relação ao que está escrito e revelado. Mas qual é a disposição? Essa disposição precisa mudar. Como um cristão pode não gostar da Escritura?
Como um cristão pode dizer que não tem tempo para a Escritura, irmão? Eu queria que você lembrasse do apóstolo Paulo falando na igreja de Roma. Ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Uma palavra que vai contra tudo que está registrado nessa pesquisa, irmão. Por isso é possível haver um abismo. É possível que haja um abismo entre o propósito de Deus para a igreja nas Escrituras e a igreja dos nossos dias. É preciso voltar à palavra, irmão. É preciso ler a palavra. É preciso entregar-se a essa revelação que conforta na angústia. Mas o texto fala, bem-aventurados que leem, mas também diz bem-aventurados que ouvem. Está me ouvindo? Som? Testando? Já ouviu isso alguma vez? São testes de som, né? Alguém que está longe, quer saber? Alguém está me ouvindo? Estão me ouvindo? O som está saindo perfeito? As pessoas querem ter certeza que a mensagem está chegando no seu destino. E, meu irmão, eu acredito que ninguém aqui seja surdo. Acredito que todos nós possamos ouvir bem, graças a Deus. Mas será que não existiria na igreja atual surdos funcionais? Porque quando eu digo que para encontrar conforto na angústia é necessário ouvir as palavras da revelação, alguém diga, mas eu ouço. Eu ouço no domingo o pastor pregando, eu ouço os podcasts, eu ouço os programas, eu coloco lá na rádio, eu ouço até as orações, eu ouço tudo. Mas nada muda na minha vida. Continua tudo terrível. E parece que para esses casos, irmão, onde as pessoas ouvem e não são alimentadas, ouvem, mas não obedecem, ouvem, mas não respondem, parece que nesses casos parece que temos surdos funcionais. Isso é bem possível. Quantas vezes, meu amado irmão, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, você divagou os seus pensamentos em algum problema, em alguma situação. Talvez nesse exato momento você está se perguntando assim, onde eu vou almoçar hoje? E está pensando o que vamos fazer. E você, enquanto pensa nessas coisas, você perde a palavra do Senhor. Você não se alimenta da palavra do Senhor, porque falta foco. Você está em outro lugar. Então, meu irmão, parece que nós também precisamos ouvir, parece que é tão básico, mas parece que nós precisamos ouvir, talvez trazer o sentimento judaico para dentro de nós, porque para um judeu ouvir, meu irmão, é uma das coisas mais importantes na sua religião em relação a Deus. O chamado grande Shema, que são as duas primeiras declarações para os judeus, que devem ser lidas tanto ao deitar como se levantar, a sua profissão de fé central, começam assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando se refere Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando se lê essa passagem, irmão, não importa o que você está fazendo, você para tudo. Não importa o que você está pensando, você foca absolutamente naquilo que vai ser dito, porque é como se o próprio Deus agora falasse. Cale-se diante dele toda a terra. Ouve, Israel. Isso é um sentimento do judeu. Mas parece, meus irmãos, que quando nós transportamos isso para a igreja, ouvir já não é tão importante assim. Estamos ouvindo, mas não estamos escutando. E é preciso que você entenda, irmão, que ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, deveria ser algo espetacular na sua existência.
Porque se você pode ouvir, meu irmão, é porque você é bem-aventurado. É porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. A expressão repetida aqui no início da revelação é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu vejo Jesus muitas vezes ensinando e falando, é dizendo que muitas vezes ele falou e as pessoas não creram. Por quê? Porque os seus ouvidos estavam o quê? Cerrados. Os seus corações estavam o quê? Endurecidos. Mas a nós, irmão, pela graça, pelo seu favor imerecido, ele decidiu se revelar. Ele decidiu falar ao seu coração. Ele decidiu mudar a sua história. Ele decidiu fazer de você filho de Deus. E agora o Pai quer falar com você, meu irmão. E não há nada mais precioso para esse filho agora, recém-nascido novamente, do que ouvir o Pai, as palavras do Pai Celestial. Seria a verdadeira fonte de conforto na angústia. Mas por algum motivo, irmãos, não estamos ouvindo a voz do Senhor. E quem não escuta a voz do Senhor, acaba por ouvir o sussurro de Satanás. Eu lembro do meu primeiro pastor Adelmo, ele falava uma frase que depois parece que descobri que era de Billy Graham. Ele dizia assim, sempre falava essa frase, uma frase tão pequena e frágil e simples, mas tão profunda. Ele dizia assim: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Vamos repetir? Ou a Bíblia, ou o pecado. É isso. Se você, meu amado, decidir no seu coração ler e ouvir as Escrituras como fonte de conforto e consolo para a sua existência, meu amado, o pecado não te dominará. Mas proporcionalmente ao seu abandono das Escrituras, o sussurro de Satanás ficará cada vez mais sedutor. Amado, eu lembro em Provérbios capítulo 8, quando a sabedoria ela é personificada, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, falando da sabedoria, ele diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, numa exclamação de uma mulher que não sabemos o nome, uma verdade profunda é dada. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Meu irmão, talvez chegue um tempo onde não haverá mais quem possa ler as Escrituras para você. Nos dias de Apocalipse, os apóstolos já não estavam mais. João estava exilado numa ilha. Os imperadores estavam perseguindo a igreja terrivelmente. Talvez muitos cristãos se sentiram sozinhos, isolados, antes de morrerem. Talvez um tempo assim chegue para a igreja. E meu irmão, naquele dia, se esse dia chegar, e ele vai chegar, aqueles que lerem e ouvirem a palavra de Deus hoje, estarão prontos para serem fiéis até a morte. Mas, meu querido, se você não busca o conforto nas Escrituras, o seu fim será trágico. Então diz o texto: bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas. A palavra guardar aqui significa atender cuidadosamente. Eu me lembro aqui que na minha última palavra, minha última pregação, eu falei desse verbo guardar na perspectiva hebraica.
E falei, meu querido, que ele envolve a ideia de vigiar pela palavra, proteger pela palavra, observar a palavra, defender a palavra e não esconder a palavra em algum lugar, mas fazer tudo pela palavra. E quando eu leio, meu irmão, o Salmo 19, escrito por Davi, a pergunta é: por que eu devo guardar a palavra, pastor? Por que eu devo vigiar pela palavra? Por que eu devo proteger a palavra? Por que eu preciso observar a palavra? Por que eu preciso defender a palavra? E Davi responde: em guardar os mandamentos, a grande recompensa. A grande recompensa. E aí poderíamos pensar, isso é bom. Recompensa todo mundo quer, irmão. Nós queremos recompensa. Eu quero recompensa. Todo mundo quer recompensa. Então, qual é a recompensa, pastor, que eu vou receber em guardar a palavra de Deus? São tantas, irmãos, mas vamos começar pela primeira. Vamos começar por aquela que é essencial. A primeira recompensa é: guarde a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Essa é a primeira recompensa. Eu quero citar uma outra pesquisa aqui. Eu quero, meu irmão, observe essa pesquisa. O Instituto Center for Bible Engagement, em 2009, apontou que as pessoas que leem a Bíblia 4 ou mais vezes na semana têm menos possibilidade de envolver-se com comportamentos pecaminosos. Eu já sabia disso, mas é uma pesquisa secular. Você sabia disso? Se você ler a Bíblia 4 ou mais vezes na semana, você tende a pecar menos. Você sabia disso? Já ouviu isso em algum lugar? Não foi isso que me chamou a atenção dessa pesquisa. O que me chamou a atenção, irmão, foram os outros dados. Que dá a amostra que esse grupo tinha, considerando essas relações, o que eles descobriram? Que aqueles que leem a Bíblia 4 ou mais vezes durante a semana, têm o seu sentimento de solidão caindo em 30%. Sabe você que se sente solitário, sozinho, abandonado, que esse sentimento depressivo que muitas vezes vem. A leitura da Bíblia, inicialmente, numa semana, já diminuiria esse sentimento em 30%. Aqui diz que, desse montante, problemas com raiva caíram 32%. Sabe aquele crente que tem problema com domínio próprio? Tem uma dificuldade de se segurar? Que diz o tempo todo que ira não é pecado, mas que na verdade está cheio de raiva? Precisa ser tratado pelas Escrituras, pela palavra. É interessante que aqueles que tinham problema com raiva, viram sua raiva cair, em vez de cair uma porcentagem, 32%, em apenas uma semana lendo a Bíblia 4 vezes ou mais. Pessoas que tinham um sentimento de amargura, seja no casamento, com filhos, colegas, trabalho, viram esse sentimento de amargura cair 40%. Meu Deus, que avivamento é esse, irmãos? Pessoas com problemas com álcool, 57% delas começaram a ser menos propensas a esses problemas. Esse eu achei interessantíssimo. Aqueles que leem a Bíblia 4 ou mais vezes durante a semana, tiveram a ação de compartilhar da sua fé 200% a mais. Claro. A boca fala? Qual o segredo, meu irmão? Mas veja aqui como isso impacta a vida das pessoas. Olha esse outro dado. O aumento do discipulado cresceu 230%. Alguém me pergunta, por que não discipulamos, pastor? Por que não há discipulado? Por que a gente não discipula? Por que não busca ler a palavra de Deus, irmão? Porque essa palavra que conforta na angústia, ao encher o seu coração, vai aumentar a sua capacidade e desejo de discipular alguém.
Sabe aquele sentimento de estagnação espiritual? Parece que não melhora. A pesquisa apontou que 60% esse sentimento caiu. Atenção. 61% dos entrevistados aqui, que estavam nesse escopo, se envolveram menos ou pararam com a pornografia. Aqueles que faziam sexo fora do casamento, 68% diminuíram ou pararam. Os pentecostais é o Satanás. É ele mesmo. Mas veja, irmãos, é muito dado, né? Você conseguiu ouvir tudo? Conseguiu? Guardou aí? Mas veja, irmão, eu sei que são muitas informações para você guardar em pouco tempo, mas se você não guardar isso tudo, guarde o seguinte. Vamos resumir. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Vamos repetir? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu não preciso das pesquisas, irmãos, para apontar aquilo que a própria palavra de Deus já me ensina. Mas às vezes algumas coisas como essa podem mostrar para nós o quanto estamos perdendo por não ler as Escrituras como deveríamos. Então fica a grande pergunta para nós, irmãos. Eu sei que é difícil, muitas vezes, ler a palavra de Deus. Se você perguntar assim para mim, pastor, quando o senhor teve a maior crise de leitura da Bíblia? Eu te respondo, sabe qual é o período que foi? Sabe qual foi? Seminário. Parece brincadeira, né? 24 horas por dia envolvido com a Bíblia. Mas se você pensar assim, qual é o lugar que eu tinha menos possibilidade de ler as Escrituras como alimento para a minha vida? Foi lá. Por quê? O seminário é terrível, pastor? Não. São as circunstâncias. Você estuda tanto, busca tanto acerca da palavra ali, todos os aspectos teológicos, exegéticos, hermenêuticos, é para lá e para cá. Meu irmão, você vai buscando isso de uma maneira tão técnica, que se você não vigiar, a Bíblia já não é mais alimento. Então foi um tempo difícil, não apenas para mim, mas como para muitos outros. Então, meu irmão, se um pastor pode passar por isso, sabe que você também pode. Todos nós podemos passar por crises relacionadas à palavra de Deus, mas jamais podemos abandonar o norte, que a Bíblia é a palavra de Deus, o alimento para a nossa vida. É nela que vamos encontrar verdadeiro conforto na angústia, somente nela. Então, meu amado, a palavra dada por Jesus a João, o Apocalipse, foi dado para uma igreja perseguida, uma igreja que estava vivendo momentos terríveis. Essa palavra trouxe conforto para aqueles crentes. Essa palavra tem que trazer conforto para nós hoje. Essas são as palavras de vida. O escritor gaúcho Érico Veríssimo, meu querido, ele disse certa vez que felicidade, o que é felicidade, né? Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. O que é felicidade? É a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente. Meu amado, você não tem nenhum motivo para acreditar que seja um crente inútil no reino de Deus. Nenhum.
Todo crente é batizado com o Espírito Santo da promessa. Todo crente é dotado de dons, capacitações espirituais dadas pelo próprio Deus para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Todo crente tem um propósito diante de Deus, tem uma missão diante de Deus a ser cumprida. Então, o que é felicidade? É eu conhecer esse propósito de Deus na minha vida e vivê-lo para sempre. É eu saber desse propósito de Deus na minha vida e buscá-lo para sempre. É isso que a palavra de Deus faz. Então, para encerrar, irmãos, eu quero trazer apenas o testemunho de algumas pessoas que receberam essa palavra naqueles dias. Havia um pai da igreja, Inácio, bispo de Antioquia, presbítero do presbítero, discípulo do apóstolo, um dos homens que guiaram a igreja. Esse homem recebeu o Apocalipse. Esse homem teve no Apocalipse conforto no meio da angústia. Mas esse homem foi martirizado. E a história diz que nos últimos momentos da sua vida, na virada do século, primeiro século, ao ser morto, ele dizia: sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Policarpo, discípulo do apóstolo João, pai da igreja, recebeu o Apocalipse, leu o Apocalipse, é o conforto na sua angústia. Ele foi desafiado a abandonar a fé em Cristo Jesus. E nos últimos momentos da sua vida ele diz: faz 86 anos que sirvo a Jesus e nenhum mal me fez, como hei eu de maldizer meu rei que me salvou. Alguns outros não puderam falar nada, não tiveram tempo. Me lembro do cristão Secudulô, nome estranho, né? Mas a sua morte foi terrível. Passou por um javali, por um urso e por um leopardo. E por fim, meu irmão, duas cristãs. Perpétua e Felicidade eram os nomes delas. Soltaram uma vaca enlouquecida sobre elas, que as quebraram, mas não estando mortas ainda, as mataram a fio de espada. Então, meu querido, eu peço a você que abra Apocalipse 22, 20 e 21, para que diante de tudo isso você possa entender o que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Apocalipse 22, 20 e 21. Todos encontraram? Vamos ficar de pé, irmãos. Qual é a palavra final do Apocalipse? O livro do consolo diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A esperança maior do cristão, meu irmão, é saber que ele vem, ele volta. Por isso eu quero convidar aqui os presbíteros da igreja para este momento, porque foi na mesa do Senhor com os seus apóstolos que ele diz que ele não beberia do fruto da videira até aquele dia que ele beberia novo, conosco, a sua igreja. Portanto, meu irmão, quando estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos trazendo a esperança que estava presente nos primeiros discípulos, a esperança que estava nos pais da igreja, a esperança que estava no coração dos crentes que morreram em nome do Senhor, mas que foram confortados pela palavra de Deus. Meu amado, você que aqui está nessa manhã,
Seja confortado pela palavra. Leia, ouça, guarde a palavra de Deus, que ela vai te dar toda a esperança que você precisa, todo o conforto que você necessita, em nome de Jesus.